Uma boa noite a todos. Podeis tomar assento, por favor? Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém? Quero saudar a cada um dos meus amados irmãos. Essa amada igreja que é a nossa sede. Deixo aqui o abraço da nossa pastora Léa, da congregação de Canoas, congregação da Boqueirão. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que não olharam para o tempo, nem para o feriado, mas que vieram na casa do Pai. E esta é casa de oração, irmãos. E a palavra do Senhor nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Espírito Santo estará ali. E eu creio que Ele está aqui, e nós já sentimos a sua santa presença. O louvor, ele é fundamental no início do culto, porque a gente chama o Espírito Santo para ficar conosco. A oração ela é fundamental, irmãos, mas a palavra, ela transforma a nossa vida. Então eu quero que, por favor, os irmãos abram as vossas Bíblias, assentados mesmo, no livro de Gálatas, capítulo de número 5 e versículo de número 25, que é o tema, irmãos, deste mês, andando no Espírito. Gálatas 5, 25. Amém? Que está escrito: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo, ele escreve no capítulo de número 5, um texto muito importante para a igreja de Gálatas. Mas é importante nós entendermos, irmãos, que Paulo, ele nos capítulos de número 2, 3 e 4, ele fala muito sobre o peso, o jugo pesado que os judeus cristãos estavam querendo impor nos gentios cristãos. E Paulo, ele fala em Gálatas capítulo 2, se vocês por favor puderem abrir comigo, voltar ali 3 capítulos, Gálatas 2, do versículo 6, irmãos, até o número 10, está escrito assim: e quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, irmãos, Paulo, no capítulo de número 2, ele relata que muitas pessoas foram instruídas por Pedro, aquele que foi chamado por Deus para ser o quê? O cabeça daquela igreja aqui na terra, guiado por Cristo. Que muitos foram instruídos, pastor Daniel, referente à circuncisão. Só que Paulo, ele foi chamado para um evangelho da incircuncisão. Ou seja, ele iria alcançar, irmão Antônio, os gentios. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que Paulo, ele não escreve essas cartas por acaso. É porque o jugo e a cobrança, meus irmãos, em cima dos gentios, era muito pesado. Só que quando a gente lê o livro de Gálatas, a gente não consegue compreender tamanha essa dimensão e cobrança. Mas se nós formos observar, irmãos, existiam 3 categorias de leis, que eu quero citar agora aqui para vocês. A lei cerimonial. Esse tipo de lei estava relacionada à adoração de Israel. Seu objetivo era apontar para Jesus Cristo. Portanto, ela não era mais tão importante após Cristo já ter morrido e ressuscitado ao 3º dia. Paulo, ele queria mostrar para aqueles que seguiam o evangelho que Pedro estava instruindo da circuncisão, que eles não deveriam cobrar daquelas pessoas, os gentios,
que não eram judeus, que não tinham sido criados com as leis do povo de Israel, que Cristo já tinha morrido e ressuscitado. Então essas leis cerimoniais não seriam tão importantes a eles seguirem, mas sim continuar seguindo aquilo que Deus assim os direcionou. Se nós formos observar, meus irmãos, existe um outro tipo agora de lei, que também os discípulos cobravam demais dos gentios, que é a lei civil. Este tipo de lei regulava a vida cotidiana de Israel. Como a cultura da sociedade daquela época eram radicalmente diferentes do mundo moderno, os princípios importantes, Paulo ele pedia para que os gentios seguissem, mas era uma lista gigantesca de leis, meus irmãos, aonde aquelas pessoas que após a sua vida de criança, a sua fase de adolescente, talvez muitos já na sua fase adulta, talvez muitos na sua terceira idade, estavam sendo cobrados, meus irmãos, algo que aqueles que eram judeus, desde pequeno tinham aprendido, irmão Heron. E Paulo está falando, meus irmãos, por que nós estamos cobrando uma lei que é para o povo de Israel, para um povo que não foi criado com estes costumes? O que Deus quer que a gente ministre para essas pessoas? Paulo ele chama a atenção dos Gálatas, Paulo ele chama a atenção de Pedro, Paulo ele chama a atenção dos discípulos, que não era isso que Cristo queria. E aí tem mais um tipo de lei, a lei moral. A lei moral, meus irmãos, ela está referente aos mandamentos de Deus, assim como é citado em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 7, os 10 mandamentos, eles devem ser seguidos não somente pelos judeus, mas também pelos gentios e por todos nós. Porque os mandamentos de Deus, meus irmãos, eles na verdade vão nos apontar o quê? Eles vão nos mostrar aquilo que a gente está pecando, para nos levar até Cristo. Mas a lei não pode salvar ninguém, irmãos. Paulo, irmão Heron, ele por diversos versículos, ele escreveu isso em Gálatas. Por diversas vezes ele debateu com homens que eram sim cheios do Espírito Santo. Paulo ele debateu com Pedro, que a sombra de Pedro curava, irmãos. Mas o interessante é que Deus, ele levanta um homem, pastor Daniel, um homem que não andou com Cristo, mas que perseguiu os cristãos. Ei, escutem o que eu estou dizendo aqui. Deus ele chama um homem chamado Saulo, que depois se torna Paulo. Ele pega um homem instruído, um perseguidor da igreja, quando ele está indo a caminho de Damasco. Cristo sabia como ele deveria aparecer para aquele homem, irmão Heron. E quando ele chega até ele, ele pergunta a Saulo: Saulo, por que você me persegue? Este homem ele fica cego por 3 dias, irmãos. Cristo ele sabia como ele ia alcançar o coração de Paulo, mas ele sabia da importância daquele homem revestido pelo Espírito Santo, para assim anunciar o seu evangelho. Os discípulos andaram com Cristo, os discípulos viram todos os milagres que Cristo fez, eles sabiam muito a teoria. Talvez muitos doutores da lei, muitos mestres, fariseus, eles ficavam olhando para os outros, pensando: tu errou aqui, tu errou ali, porque eles conheciam a lei com os lábios, mas não a praticavam. E Deus levanta um homem que não ia olhar para trás, um homem que conhecia, um homem letrado, mas um homem que teve um verdadeiro encontro com Cristo. E este homem, ele talvez desafia a todos aqueles que estavam ministrando o evangelho da circuncisão, dizendo: cuidado, não é porque vocês estão se circuncidando que vocês serão salvos. A salvação não é pela lei, a salvação é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O tremendo é que em Gálatas 5, do versículo 1 ao 5, Paulo ele escreve assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De modo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Paulo, nestes 5 versículos, ele está falando para eles: é a lei ou é Cristo? Quem é que vocês vão seguir? Em Atos 15, é realizado um grande concílio em Jerusalém, aonde um discípulo que teve um grande papel, que foi chamado como Pedro, um pescador, um homem de negócios, que um dia é chamado por Cristo para pescar almas. Pedro, ele entende isso, pastor Daniel, e ele fala, e está escrito em Atos 15, do versículo 7 ao 11, bem assim: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho, e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro, ele está dizendo para aqueles, todo aquele concílio, todos os discípulos, todos aqueles que batiam nos gentios, todos aqueles mestres que ficavam repetindo por diversas vezes a lei, todos aqueles que estavam nas sinagogas aos sábados, lendo a lei de Moisés, a lei mosaica, ela era lida, irmão Heron, todos os sábados. Pedro estava dizendo bem assim para eles: por que vocês estão cobrando algo que nem vocês conseguem cumprir? Vocês estão esquecendo do que Cristo falou em Mateus: o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A salvação não é pela lei, a salvação é pela graça, e de graça recebestes, porque Cristo se entregou naquela cruz por cada um de nós. Pedro, ele entendeu isso, mas Paulo sofreu por isso. E agora eu quero ler com vocês, eu quero que por favor vocês acompanhem, Gálatas 5, do versículo 16 ao 26 está escrito: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, e aqui está falando o fruto e não os frutos. Repito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Meus irmãos, muitos querem os dons espirituais, que são 9 dons, que estão escritos em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10. E não há problema, irmão Heron, em querer os dons do Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo, assim como os 5 ministérios que estão descritos lá em Efésios capítulo 4 e versículo 11, todos eles, os dons e os ministérios, são para a edificação do corpo de Cristo. São para que o corpo seja edificado. Se tem alguém que fala em línguas, que recebeu esse dom do Senhor, que fale, mas que tenha alguém que interprete. Se você profetiza, profetize. Se você recebeu um dom de cura, ore. E em nome de Jesus, pessoas serão curadas. Se Deus derramou sobre vocês uma palavra de sabedoria, não feche a sua boca. Leve essa palavra àqueles que precisam. Se Deus te deu um dom da palavra de ciência, use. Porque nada do que aqui existiria se Deus não tivesse dado dom para homens e mulheres criarem diversas coisas. Só que o interessante é que o homem não consegue criar nada que ele não utilize a matéria-prima que Deus criou. Mais importante que querer os dons do Espírito Santo e almejar os ministérios, que muitas vezes, talvez vocês já se depararam com pessoas brigando para chegar numa posição, num ministério. Mais importante que estes dons e estes ministérios é viver e andar no Espírito. Porque os judeus, eles condenaram o Cristo. Irmãos, eles viram o que Cristo fez. Eles foram alimentados por Cristo. Eles viram os milagres que Cristo operou. Quando eles escutavam Cristo, eles realmente, esse é o Messias. E mesmo assim eles falaram, crucifica Cristo e solta Barrabás. Porque eles não tinham discernimento. Muitas daquelas pessoas que indagavam, meus irmãos, a Cristo, quando Ele estava fazendo bem, irmão Heron, quando Ele estava curando no sábado, quando Ele estava falando para o coxo, levanta, quando Ele estava curando o cego, muitos questionavam, por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor não conhece a lei? E Cristo falava assim, eu conheço mais do que vocês, mas eu sou maior do que a lei. Porque do que adianta falar em línguas? Do que adianta ter a palavra de sabedoria? Do que adianta operar milagres e maravilhas? Do que adianta você recitar todo o Pentateuco? Do que adianta isso se você não tiver o amor? Isso de nada adianta. Qual é o pastor que está com seu rebanho, uma ovelha cai num buraco, ele não vai lá num dia de sábado e mesmo assim abandona as 99 e vai lá e resgata aquela que está perdida? Cristo, Ele está falando, Ele está ensinando, só que eles não entendiam, irmão Heron. Aí Cristo vai lá, se entrega naquela cruz pela mim e pela sua vida, Ele ressuscita. Ele antes de partir, Ele diz, não se preocupem, meus queridos, porque esses aí que ficam cobrando de vocês, que ficam colocando um jugo pesado demais, eles dizem que conhecem a lei, mas eles só conhecem, e ela só está no lábio.
Eles estudaram dias, anos, eles acham que são melhores do que vocês. Mas aí Jesus vai lá e fala: papai, é hora de eu ir para lá. Aí Jesus vem. Ele fica 30 anos se preparando, meus irmãos. Com 12 anos, ele só dá uma pitadinha para os mestres, quando ele está lá no templo ensinando eles. Mas Jesus, meus irmãos, ele é disciplinado. Jesus, ele é obediente. Jesus, em nenhum momento, ele veio para descumprir a lei. Jesus, ele chega para aqueles homens que conheciam demais da lei, que estudaram anos, e ele vai lá e mostra para eles: do que adianta vocês estudar tanto se vocês não praticam? Aí Jesus vai lá, ensina e pratica. Cego, não enxerga? Agora tu vai enxergar. Mulher, tu foi pega em adultério, certo? Eles estão te condenando, né? Mas eu não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, ele vai lá e vê um morto, e ele ressuscita ele. Talvez os mestres, os doutores, aqueles que conheciam muito da lei, irmão Heron, quando eles viram Lázaro lá, eles pensaram assim: de certo morreu, né? Porque transgrediu a lei. E Jesus vai lá: Lázaro, levanta. Levanta. Porque Jesus, ele conhecia a lei mais do que ninguém, irmãos. Mas ele sabia que mais importante do que ficar cobrando dos outros o que eles deveriam fazer, era ser guiado pelo Espírito Santo. E aí o interessante, o extraordinário, é que enquanto aqueles que ficavam questionando Jesus, que ficavam se preocupando em cuidar da vida dos outros, do que eles estavam fazendo de errado, do que eles estavam transgredindo a lei, porque tinham pessoas ali que a maioria só fazia isso, Jesus, ele ia na contramão deles. Porque enquanto aquelas pessoas que eram instruídas, irmão Heron, para talvez ajudar o povo a, conhecendo a lei, a conhecer e se arrepender dos seus pecados e chegar até Cristo, mas não era isso que eles faziam. Eles botavam as pessoas mais para baixo ainda. Porque se eles não fizessem isso, Paulo não tinha escrito isso em Gálatas. Se mesmo eles vendo, meus irmãos, que Cristo morreu, ressuscitou, tudo que ele fez, se realmente, irmão Antônio, eles tivessem aprendido que a lei era só para as pessoas se arrepender do seu pecado e chegar até Deus através de Cristo, eles ajudariam as pessoas. Eles não falam: não, tu está errado, tem que ser morto. Eles não sabem o que estão fazendo. O coração deles é podre. Eles vivem um evangelho de fachada. Os filactérios nas suas roupas é só para mostrar que eles são santos, que eles são judeus. Eles querem mostrar externamente, mas eu conheço o coração. E aí Jesus, ele vai lá, e de uma forma tranquila, suave, mansamente, ele começa a operar milagres e maravilhas. Ele começa a transformar a vida de pessoas, não condenando elas. E o interessante é que antes de partir ele fala: olha, a lei está gigantesca, eles estão colocando cada vez mais. E aí tem alguns ainda que não pedem a direção para o meu pai, e estão interpretando errado e cobrando dos outros. O jugo está pesado demais, estão forçando. Ao invés das pessoas se aproximar de Deus, elas estão se afastando de Deus. Aí Jesus vai lá e fala assim: irmão, eu vou mandar o Consolador, o Espírito. Ei, vocês têm que conhecer a lei. Os 10 mandamentos ainda são importantes, mas é o seguinte: busca e recebereis. Porque eu vou enviar o meu Espírito, e ele vai estar mostrando: irmão, vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso, faz aquilo. Porque o papel não adiantou de nada, irmãos. A lei que era quilométrica não adiantou de nada, não salvou ninguém, irmãos. Bem pelo contrário, estava condenando cada vez mais as pessoas. E aí Jesus envia o seu Espírito Santo para nos guiar.
E aí eu quero fazer agora algumas perguntas para os irmãos. Nós sabemos que muitas pessoas andam por aí, buscando diversos dons. E desculpem o que eu vou falar agora, mas você sabe que muitos estão buscando para que o seu nome seja conhecido, e não Cristo glorificado. Isso é forte, irmãos. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Qual o fruto do Espírito já está refletindo na sua vida? Daqueles que eu li ali, qual daqueles frutos você já consegue perceber refletindo na sua vida? Será que as nossas obras, irmãos, elas têm sido citadas, como está ali no versículo de número 19 e 20? Será que nós estamos refletindo o fruto do Espírito ou as obras da carne? Porque se na nossa vida ainda, irmãos, existem algumas obras daquela carne, ali está muito bem descrito que os tais não herdarão o reino de Deus. Se Jesus ainda não voltou, se ainda existe tempo, meus queridos, nós temos que buscar o fruto do Espírito. Porque é somente guiado pelo Espírito Santo que nós deixaremos de fazer aquelas obras da carne, vocês entendem? Não é por força, porque por força, nenhum mestre, nenhum doutor da lei fez com que uma pessoa tivesse uma vida verdadeiramente transformada. É somente através de Cristo. É somente através do amor de Cristo, meus irmãos. E a próxima pergunta é: como estamos recebendo aqueles que estão aceitando a Cristo? Porque talvez, meus irmãos, pessoas estão chegando ali por aquela porta, com seu coração arrebentado, elas tiveram uma vida sofrida, elas foram humilhadas. Talvez tem pessoas que estão vindo lá, que já usaram drogas, que já se prostituíram, que já fizeram todas aquelas obras da carne ali. Tem pessoas que estão chegando aqui que foram rejeitadas desde o ventre da sua mãe. Como nós estamos recebendo essas pessoas? Estamos recebendo essas pessoas como os judeus, que colocavam um jugo pesado que nem eles conseguiam carregar. O evangelho da circuncisão, você tem que fazer isso para chegar no céu, você tem que fazer isso. Ou será que a gente está apresentando o amor de Cristo para elas? E a próxima pergunta é: será que as leis, os julgamentos, as doutrinas criadas por homens, os costumes, não estão afastando as pessoas de conhecer a Cristo? Será que não existe algo enraizado em nós lá, irmãos, que a gente carrega culturalmente, talvez da nossa família? Meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, eu vou ter que fazer assim. Meu pai fez isso comigo, eu vou fazer com meu filho também. Será que a gente não está amaldiçoando os nossos filhos? Por uma maldição que foi lançada lá na nossa família? Porque a gente pensa que aquilo é certo e esquece de perguntar para aquele que conhece a verdade. Será que os nossos jovens, as nossas crianças, não estão sendo afastadas dos braços do Pai, por causa dessa lei que muitas vezes foi imposta, e que foi pesada e chegou até nós? Será que nós, irmãos, por diversas vezes, não fomos colocados na servidão com um jugo pesado? Em Mateus capítulo 11, versículo do 28 ao 30, está escrito: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Enquanto os líderes judeus estavam preocupados com que os gentios cristãos seguissem diversas leis,
Jesus, ele estava curando, ele estava abraçando, ele não estava preocupado se ele estava fazendo isso no sábado ou não. Quando questionaram a ele por que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos, ele sempre tinha uma resposta baseado na palavra para aquelas pessoas. Quando questionaram a ele por que os discípulos entraram e pegaram aquelas espigas e comeram, se era sábado, e aí ele vai lá e fala assim: vocês não leram lá? Vocês não gostam de ler? Vocês não leram o que Davi fez com seus homens? Quando eles entraram no templo, estavam com fome e comeram os pães da mesa da proposição. Isso não era lícito, mas eles fizeram porque eles tinham fome. As pessoas têm fome, as pessoas estão com fome de Deus, mas muitas vezes, meus irmãos, o jugo que é criado pela sociedade, tudo aquilo que nós carregamos muitas vezes afastam as pessoas do Senhor, do verdadeiro evangelho, do evangelho que é amor, do evangelho que a gente só pode conseguir a nossa salvação, não é por quantas vezes você leu a Bíblia, não é por quantos versículos você decorou. Você não vai ser salvo por causa da lei. A lei, ela é importante para nós nos arrependermos dos nossos pecados e chegar até a Cristo, mas nós só poderemos ser salvos pela graça. É pela graça. Jesus, ele foi enviado para essa terra porque tinha muito doutor e mestre que sabia só a teoria, irmão Heron. Mas o verdadeiro mestre não é aquele que ensina somente a teoria, é aquele que vai lá e mostra: meu filho, é assim que se faz. Jesus, ele aprendeu muito nos 30 anos que estava se preparando. Aí você pode dizer assim: mas pastor, como? Ele já era o filho de Deus, ele já sabia tudo já. Mas mesmo quando ele era menino, irmão Heron, ele estava lá do lado do Pai, mesmo ele sabendo que ele era o filho de Deus, mesmo ele sabendo que ele tinha uma missão importantíssima aqui, ele ficou do lado do seu pai terreno, José. Ele aprendeu o ofício de carpinteiro. Ou seja, ele estava ensinando para todos aqueles: vocês acham que são melhores que os outros, vocês querem que os outros trabalhem por vocês, mas eu estou aqui ajudando meu pai desde menino. Desde menino eu estou trabalhando, porque eu não estou deixando de cumprir aquilo que Deus falou lá para Adão: do suor do teu trabalho tu vai te sustentar. Eu também vou trabalhar. Ele era experimentado no trabalho. As pessoas olhavam para ele e não viam beleza e nem formosura. Como uma ovelha, um cordeirinho calado, ele foi para o matador. Ele podia ter ordenado para o pai: acaba com todos eles agora. Mas ele cumpriu com a sua missão. Ele sofreu por mim e por você. Ele morreu não somente por nós, mas por aqueles que te julgaram, por aqueles que te condenaram. Cristo, ele mostrou na prática, irmãos, depois de operar diversos milagres e maravilhas, que a sua maior obra seria consumada lá na cruz, mas que ele ia ressuscitar, e que ele não nos deixaria órfãos. Você hoje tem a oportunidade de voltar para os braços do Pai, de buscar o seu Santo Espírito, de ser guiado pelo Espírito Santo, de entender que a lei é importante, mas se a gente não compreender o que Cristo fez por nós e reconhecer isso, meus irmãos, de nada adianta o Evangelho. Eu convido você a se colocar de pé, e eu convido vocês a passarem aqui à frente. Todos vocês, por favor, passem aqui à frente. A banda vai estar se preparando. Os pastores vão estar orando pela sua vida. Pode passar aqui. Senhor, aqui está a tua noiva, ó Pai. E aquilo, Pai, que o Senhor queria falar com ela, Pai, o Senhor falou.
Pai, não são as minhas palavras que podem convencer alguém, Pai. Mas eu creio, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito, Ele convence, Pai. E nós cremos, ó Pai, assim como está escrito, que nenhuma palavra voltará vazia, Pai. Aqui temos homens e mulheres, jovens e crianças, Pai, que talvez por muito tempo, Senhor, estiveram embaixo de um jugo, Senhor, de servidão, ó Pai. Homens e mulheres que talvez foram cobrados,